Existem 4 tipos de temperamentos. Isso não significa que todos nós sejamos iguais, porque os temperamentos eles são inatos, a gente nasce com o temperamento, né? Porém, nós temos a nossa história de vida, nós temos a nossa história cultural, né, do ambiente onde a gente está inserido, do ambiente familiar, não só o ambiente cultural, mas o ambiente familiar onde a gente está inserido, as nossas vivências, as vivências que os nossos pais tiveram antes de nós, a ordem do nosso nascimento, né? Então, tudo isso forma a nossa personalidade, tá? O temperamento é uma parte inata da nossa personalidade. Além disso, tem toda a nossa vivência, toda a nossa história, tá? Além disso, nós temos lá uma determinada porcentagem, uma determinada quantidade de todos os temperamentos no nosso comportamento, tá? Então, hoje você vai se identificar com um desses 4 temperamentos e pode ser que você pense assim, mas eu acho que eu tenho também um pouquinho desse outro temperamento aqui. Certamente, porque todos nós somos uma mistura única desses 4 temperamentos, desses 4 perfis de comportamento, tá? E aí, lógico, tem aquele perfil, tem aquele temperamento que é o mais preponderante, né? Que é com base nele que a gente se comporta mais frequentemente, beleza? Então vamos lá. Nós somos criados ouvindo uma máxima, que é trate o outro como você gostaria de ser tratado. E não é que isso esteja errado, tá? Tratar o outro como você mesma gostaria de ser tratado está certo, não está errado, tá? Mas não é apenas isso. Isso é com base no que nós vamos falar amanhã, que é sobre valores e princípios. Eu devo tratar o outro com base meus valores e nos meus princípios, tá? Então, essa é uma máxima, sim, muito importante, mas não vale para o que nós vamos falar hoje. Hoje, a gente vai aprender que nós devemos tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, tá? E aí eu vou contar uma história aqui para você. No ano retrasado, eu mudei de consultório e aí tinha alguns nichos que eu precisava levar lá para o meu consultório e eu pedi para o Edu se ele poderia me ajudar. Que era bastante coisa, ia ter que ficar fazendo várias viagens, tinha umas coisas mais ou menos pesadinhas. Então, ele foi. E quando eu cheguei lá no consultório, eu falei assim para ele: então, eu estava pensando em colocar talvez esses 2 nichos aqui, esse outro ali, né? E fui mostrando para ele. E ele ficou bravíssimo comigo. Deixa eu abrir um pouco a janela aqui para dar uma ventilada. E ele ficou bravíssimo comigo. Ele falou assim: Você falou que era só para a gente trazer as coisas aqui. Você não disse para mim que a gente ia ficar olhando aonde que vai instalar cada um dos nichos, né? E eu falei: Ok, tá bom, então vamos embora, né? Chegando, quase chegando em casa, ele virou para mim e falou assim: Tá bom, a gente pode voltar lá e olhar onde vai colocar as coisas. Desculpa, eu não deveria ter agido daquela forma. Olha só. O Edu tem um perfil que ele precisa de previsibilidade, ele precisa saber como que as coisas vão acontecer. E se eu falar para ele que nós vamos fazer X, é X que ele espera que a gente faça, né? É X que ele quer fazer e para ele é um pouco mais difícil que de repente eu mude os planos, que eu faça algo diferente, né? Já eu não sou dessa forma. Já eu lido muito bem com a imprevisibilidade, com as mudanças, com a surpresa, né? Então, e também fico brava
muito brava na hora e depois eu logo esqueço, né? Só que nem sempre eu me lembro dessa característica do meu marido. Então, às vezes, eu faço essas pataquadas, né, de dizer para ele: vamos levar as coisas lá no consultório. E chegando lá, eu peço para ele uma outra coisa que eu não havia combinado, porque para mim tá tudo bem, mas eu esqueço que para ele não está tudo bem, tá? Então, veja, eu tenho que tratá-lo como ele gostaria de ser tratado. Senão, o que vai acontecer é exatamente o que aconteceu nesse dia. A gente vai ter uma discussão, né? A gente vai entrar aí em um atrito desnecessariamente, afinal de contas, eu já sei qual é a característica dele, então eu posso pensar um pouquinho antes de agir. Mas aí, novamente, qual é a minha característica? A minha característica é justamente a dificuldade de pensar antes de agir.